Olá pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas aulas de Psicologia da Educação. Vamos iniciar com Donald Winnicott, cuja teoria trouxe algumas novidades para a educação. Ele nasceu na Inglaterra no ano de 1896, estudou medicina e tornou-se pediatra e psicanalista. Foi referência na área do desenvolvimento infantil e ele estava em plena atividade ao morrer em 1971. Para Winnicott, o ser humano traz em si uma tendência nata a se desenvolver e a se unificar, e essa tendência atualiza-se no funcionamento dos processos de maturação. Entenda que no plano psíquico, essa expressão processo de maturação se aplica à formação e à evolução do eu, ego, do isso, id e supereu, superego, assim como ao estabelecimento dos mecanismos de defesa elaborados pelo ego em um indivíduo sadio. Então, a saúde psíquica seria consequência do desenrolar desses processos de maturação. E o ambiente colabora ou atrapalha esse desenrolar dos processos. Inicialmente, o ambiente é representado pela mãe, função materna, seguindo esse fio condutor definido pela interação entre o meio e o desenvolvimento psíquico do ser humano. Você vai entender as duas primeiras fases da vida, nessa teoria. Primeira, desde o nascimento até os 6 meses, fase em que a criança vive uma dependência absoluta em relação ao meio, isto é, a mãe. Segunda, dos 6 meses aos 2 anos, fase em que a criança vive uma dependência relativa. Sobre essa primeira fase de dependência absoluta, o mais importante é que na mente do bebê, ele e o meio são uma coisa só. Ele ainda não tem representação da diferenciação entre si mesmo e a mãe. Idealmente, a mãe se adapta às necessidades do bebê. É importante que você saiba que as necessidades do bebê são de ordem corporal, mas existem necessidades ligadas ao desenvolvimento psíquico do eu, do ego. E nesse sentido, as funções maternas são 3. A apresentação do objeto, o hold e o handling. Embora essas 3 funções aconteçam simultaneamente, ao mesmo tempo, vou explicá-las separadamente. A função da apresentação do objeto se relaciona, por exemplo, à apresentação do seio ou da mamadeira. O holding pode ser traduzido como uma sustentação, se refere à proteção que a mãe oferece ao bebê dos perigos físicos, levando em conta a sua sensibilidade cutânea, auditiva e visual, através dos cuidados cotidianos. Winnicott enfatiza sobre essa função o modo como a mãe segura o bebê, que além de ser uma sustentação física, é uma sustentação psíquica. Uma sustentação psíquica, veja você, que consiste em dar esteio ao ego do bebê em seu desenvolvimento, que favorece o estabelecimento de pontos de referência estáveis, necessários para o processo de integração do tempo e no espaço. O handling é a função exercida através da manipulação do bebê, quando ele é cuidado, por exemplo. O trocar a roupa, dar banho, é uma função necessária para o bem-estar físico e que propicia a ele a experiência de viver, digamos assim, dentro de um corpo, realizando uma união entre a sua vida psíquica e o seu corpo. Winnicott chama essa união de personalização. A mãe que se identifica com o bebê e que se adapta às suas necessidades durante os primeiros meses de vida é chamada por Winnicott de mãe suficientemente boa. Ou seja, boa o suficiente para que o bebê possa conviver com ela sem prejuízo para a sua saúde psíquica, porque a mãe suficientemente boa permite à criança pequena desenvolver uma vida psíquica e física de acordo com as suas tendências natas. Para Winnicott, de maneira geral, o potencial inato de crescimento de um bebê se expressa em gestos espontâneos e se a mãe responde apropriadamente a esses gestos. A qualidade da adaptação proporciona em um núcleo crescente de experiências para o bebê e resulta em um senso de completude, força e confiança, que ele chama de verdadeiro self. O gesto espontâneo é o self verdadeiro em ação. Só o verdadeiro self pode ser criador e só o verdadeiro self pode ser sentido como real. Winnicott explica que no início da vida,
O self verdadeiro não é muito mais do que o somatório da vida sensório-motora. Depois é representado também pelas ideias pessoais. Você pode deduzir que a evolução psíquica do bebê possui relação estreita com a presença de uma mãe suficientemente boa. E vale acrescentar que para isso também é preciso que o bebê não tenha fatores patológicos hereditários ou congênitos. Me acompanhe agora sobre o que se passa quando a mãe é insuficientemente boa. O Winnicott fala dela em termos globais, como uma mãe que não possui capacidade de identificar as necessidades do filho. Em vez de responder aos gestos espontâneos e às necessidades do bebê, ela substitui pelos seus. Pode haver um jeito imprevisível de modo que o bebê não pode confiar nela, nem construir suas referências. É importante que você preste atenção no seguinte: em alguns casos, esse conceito mãe insuficientemente boa não é uma mãe real, quando, por exemplo, a criança é cuidada por muitas pessoas. A teoria de Winnicott se dedicou bastante em pensar terapeuticamente os distúrbios que possuem sua origem nessa primeira fase do desenvolvimento, da dependência absoluta. Agora vamos à fase seguinte, que é a de dependência relativa, que, como você viu, vai dos 6 meses até os 2 anos aproximadamente. Nesta fase, a dependência é relativa, porque a criança se conscientiza da sua sujeição e tolera melhor as falhas de adaptação da mãe. Já percebe a mãe separada dela, reconhece os objetos e as pessoas como fazendo parte da realidade externa. Também realiza uma união entre sua vida psíquica e seu corpo. A criança já desenvolveu nessa fase sua capacidade de se situar no tempo e no espaço, além da capacidade de se antecipar aos acontecimentos. Por exemplo, os barulhos na cozinha, as palavras da mãe, os deslocamentos dela lhe indicam que a comida logo estará pronta e que a mãe irá cuidar dela. A mãe também teve uma evolução psíquica, está menos identificada ao filho, já retoma outros fatores da vida pessoal e profissional e introduz algumas falhas de adaptação moderadas, ajustadas ao seu desenvolvimento, propiciando, ao invés de prejuízos, como na fase anterior de crescimento, para progredir para o caminho da humanização. Ainda precisará da ajuda da mãe, claro. Para finalizar, saiba que para o Winnicott, o ambiente continua a exercer influência na criança que cresce, no adolescente e no adulto. Ficamos por aqui e até mais.